Malandro foi o Neymar, que levou tudo nessa base. Na hora de decidir, foi lá e decidiu. E o Flamengo, incapaz de levar perigo real, exceto em 2 ou 3 lances, mesmo com 70% de posse de bola, quase o jogo inteiro. Ou seja, o Flamengo teve o seu velho problema de não transformar em finalizações o volume de jogo. Muito pouco, finalizou muito pouco. Esse é um velho problema, não é porque tem ou não tem o Pedro, é uma questão muito maior. Com o Pedro em campo não é. Que sensacional! E aí, seus antes? E aí, seus merdas que torcem contra o Neymar? O que vocês têm para falar agora? Eu passo pano mesmo. Sou passador de pano profissional. É menino da vila? É meu menino. Não vou falar mal. Não vou falar mal. O Flamengo consegue ser melhor o tempo todo. Jogar os 90 minutos no campo do adversário e perder. Agora, o Flamengo jogou bastante menos do que está acostumado a jogar, bastante menos do que a última imagem deixada, a vitória sobre o São Paulo no fim de semana no Maracanã, mas muito, muito menos. Então, a gente nunca pode analisar a atuação de uma equipe num jogo de futebol sem falar da outra, porque tudo está entrelaçado. O Santos fez um jogo muito melhor do que eu imaginava. É aquele famoso ditado popular, né? Quem não faz, leva. E foi isso que aconteceu com o Flamengo, né? Sabemos que o Flamengo não jogou bem hoje. Se a gente for fazer uma comparação diante do jogo do São Paulo, né? Que o Flamengo venceu por 2-0 e foi uma excelente atuação. O Flamengo chegou a bater 70% de posse de bola diante do Santos, no campo do Santos. Porém, é um time que praticamente não finaliza. Hoje, o Flamengo praticamente não criou e também não finalizou fora da área, né? É um time que não finaliza. Teve 2 chances importantes, uma com o Danilo no primeiro tempo, a cabeçada, e outra com o Plata, após aquele passe do Arrascaeta de calcanhar, né? Tirando isso, o Flamengo não criou mais nada. Teve a posse de bola, Santos praticamente não ameaçou, porém com um erro de passe do Arrascaeta, que acabou originando um contra-ataque para o Santos, e o Neymar sim conseguiu concluir a jogada, né? Então, levar um gol de como o Flamengo levou o Arrascaeta com a bola no meio de campo sozinho, sem nenhum jogador pressionar ele, errar um passo daquele e originar o contra-ataque e o gol pro Santos, é muita covardia, muita sacanagem, né? E obviamente, né, a gente começa a questionar se o Pedro, nesse time que os atacantes não fazem gol, está fazendo muita falta. O Pedro, será que está fazendo muita falta? Então deixa a tua opinião aí e vamos embora para mais um vídeo aí, nação. Deixa o seu like aí. Decidiu o jogo, primeira grande atuação do famoso craque brasileiro, que retornou ao Santos no início do ano, até agora não tinha feito nada demais, fez hoje, se preparou durante um mês e hoje, de fato, fez uma atuação à altura do que se espera dele. Claro que não como nos seus grandes momentos e tal, não consegue mais, mas tem talento, teve condição física para jogar 90 minutos e, dentro de uma estratégia muito bem montada pelo Kleber Xavier, dentro daquilo que o Santos pode oferecer, fez uma boa atuação diante de um Flamengo quase que inofensivo e venceu pelo placar de 1-0, vitória, acho que justa, da equipe do Santos, pelo que foi o jogo, pela maneira como o time se comportou, entendendo que não poderia competir com o seu adversário na posse de bola, mas que teria uma possibilidade dentro de uma estratégia específica, né, que foi adotada. Uma estratégia de ter pouca posse de bola, mas tentar em rápidas transições, tentar em alguns momentos com, digamos, uma defesa das jogadas e buscando a solução sempre em cima do Neymar, quase sempre, diante de um Guilherme muito mal, um David Washington inofensivo, ou seja, nem teve grandes companhias no ataque do Neymar no jogo de hoje, mas decidiu, deu a vitória ao Santos, venceu por 1-0, o Flamengo corre agora o risco de perder a liderança do Campeonato Brasileiro. O comportamento dos jogadores do Flamengo que eu quero destacar, a forma como eles se relacionaram com o Neymar, acho que excessivamente respeitosa. Uma coisa é não dar porrada, não bater, não apelar, a outra é ficar pedindo desculpa quando faz uma falta, até quando sofre falta. Não foi nada e tal. Meio patético isso, brincadeirinha à beira do campo. Eu acho que isso não combina com o futebol profissional. Você pode ficar de gracinha e tal. Malandro foi o Neymar, que levou tudo nessa base. Na hora de decidir, foi lá e decidiu. E o Flamengo, incapaz de levar perigo real, exceto em 2 ou 3 lances, mesmo com 70% de posse de bola, quase o jogo inteiro. Ou seja, o Flamengo teve o seu velho problema de não transformar em finalizações o volume de jogo. Muito pouco, finalizou muito pouco. Esse é um velho problema, não é porque tem ou não tem o Pedro, é uma questão muito maior. Com o Pedro em campo não é muito diferente também, não. E essa live também tem o apoio da Anderson Souza,
dizendo que foi a maior vergonha do ano passado, o técnico entregou o jogo para aposentado. Não é aposentado. Leandro Rosa da Silva, mais do que nunca, o Neymar não é um aposentado. O Neymar, gente, ele é um jogador, eu sempre digo isso, vou repetir de novo, para mim ele é o maior desperdício de talento do futebol internacional em muitos anos. Porque ele poderia ser muito mais do que ele foi e é. Mas entrando em forma, claro que ele vai decidir alguns jogos. E eu falei hoje lá no Jovem Pan, claramente, falei, olha, é a oportunidade que tem o Neymar e tem o Santos. Joga contra o líder, um time que vem de uma grande vitória sobre o São Paulo, um time difícil de ser batido, que o Flamengo é um time difícil de ser batido, né? E se preparou durante um mês, não jogou, a certos jogos amistosos, preparação. Então o Santos tinha hoje a chance de uma redenção, para ele e para o Santos. O Santos conseguiu, com um sistema de jogo que foi humilde, porque jogando em casa não quis disputar a posse de bola, sabia que a posse seria do Flamengo, apostou nessa inoperância do Flamengo, fechou os caminhos, né? E teve 2, 3 chances ali, numa delas o Neymar aproveitou e definiu o jogo. A vitória foi justa. O Flamengo hoje não merecia mais do que isso. A certa altura do jogo, acompanhando a TPC, se ficar 0-0, o Flamengo está no lucro, porque não ameaça o adversário. E isso é algo que eu falo já há muito tempo, né? Não só eu, muita gente fala sobre isso, e cabe ao Felipe Luiz resolver esse problema, né? É ele que tem que resolver esse problema, é ele que tem que buscar uma solução para essa inoperância. Está demorando a começar a coletiva bem mais do que o normal, eu diria, especialmente jogos fora, quando eles têm que viajar, ir para o aeroporto e tal. Né? Não sei se eles vão viajar hoje, se ficam em Santos, né? Que tem que subir a serra para pegar um voo fretado. Aí, no caso, seria nem em Congonhas, tem que ser em Guarulhos, né? Mas, com relação ao Neymar, o que eu estava dizendo, os jogadores do Flamengo, por exemplo, teve uma falta do Neymar do Luiz Araújo no primeiro tempo. Uma falta acidental do jogo, foi disputar, ele acabou, ele derrubou o Luiz Araújo. Ele ficou caído. O Luiz Araújo depois ficou se desculpando. O Arrascaeta puxou a camisa do Neymar sem necessidade nenhuma, porque ele estava no canto do campo ali, não levava perigo naquela hora, fez a falta e se desculpou. Assim, não dá para entender. E outras vezes isso aconteceu. Aí tem gracinha na beira do campo, Felipe Luiz, negócio de caneta e tudo. Cara, na boa, não precisa brigar com o cara, mas tipo, Neymar, aqui não, cara. Isso não é hora desse tipo de brincadeira. O Neymar está na dele, levando com essa reverência que alguns jogadores parece que têm com relação a ele, foi levando, brincando com o técnico, quando teve a chance, foi lá e definiu o jogo. Está errado? Ele não está errado, né? Muita gente perguntando sobre o Pedro. A questão do Pedro, gente, é mais complexa do que isso, né? O Pedro jogou contra o Los Angeles e perdeu gols. Estava na fase boa. A presença do Pedro não significa que ele decidiria o jogo. É totalmente aleatório falar um negócio desse. Se ele estivesse em campo, com base em que a gente pode afirmar isso? E o problema é maior. A gente não pode ficar também transformando quem está fora do jogo em, digamos, salvador da pátria quando não jogou. Aí é um negócio muito fácil, muito conveniente, né? Eu acho que a questão é mais complexa do que isso. Aí tem gente como, por exemplo, o Charles falando, o Plata não é centroavante. Pô, o Paris Saint-Germain, campeão europeu, joga sem centroavante. O Dembélé não é centroavante, joga pelo centro. O Kvaratskhelia joga pelo lado esquerdo e o Doué joga pela direita. Nenhum dos três é centroavante. São 3 atacantes, mas nenhum deles é centroavante. Jogar sem um centroavante é plenamente possível e isso pode ser competitivo, né? Não quer dizer nada isso aí. O importante é assim, dentro do modelo de jogo do Flamengo é necessário, não sei se vocês percebem isso, né? Como o time pressiona, recupera a bola, agora finaliza pouco. O time consegue fazer a pressão, consegue fazer a recuperação da bola no campo de ataque, mantém a posse, agora é desproporcional a posse em relação ao número de arremates. Se você não finaliza, você tem menos chance de ganhar o jogo, tem menos chance de marcar o gol. Simples assim. É isso que está acontecendo. E temos agora... Que sensacional! E aí, seus antes? E aí, seus merdas que torcem contra o Neymar? O que vocês têm para falar agora? Eu passo pano mesmo. Sou passador de pano profissional quando o assunto é o Neymar. Gente, pelo amor de Deus, pô. É melhor ter o Neymar desse jeito indo pra Mangaratiba, pra Kings League, pra puta que pariu, do que um monte de padre dentro do campo que fica lá se precavendo e não resolve o jogo. Vocês entenderam? É isso aí, rapaziada. Eu falo pra vocês, é melhor o Neymar assim do que ser o Neymar. Abram os olhos, não entrem no conto do vigário, ou seja, não dê atenção para esses caras que são contra o Neymar. Não dê bola para esses caras que têm inveja dele. Dê bola para esses caras que confundem a vida pessoal do Neymar com o jogador profissional. Não dê bola para esses caras que colocam em primeiro lugar outras ideologias e esquecem de se analisar o jogador de futebol. Entendeu? Não entrem no papo desses caras. Não entrem. Estamos olhando para o Santos. O Santos é a nossa grande paixão. O Santos é quem interessa para a gente. É o Santos.
É o Santos. Foda-se o resto. Foda-se o resto. Desculpa falar esse monte de palavrão. Mas olha, eu tô muito entusiasmado, gente. Pelo amor de Deus. O Neymar não faz gol de bola rolando. Só faz gol de bola parada. Porque o Neymar foi pra Mangaratiba. Porque o Neymar... Dane-se. Dane-se. Dá pra entender agora? Dá pra entender agora a importância do Neymar? Dá para entender agora? Gente, qualquer idiota que entende de futebol, qualquer imbecil que entende de futebol, sabe que o Neymar é o único cara diferenciado nesse nosso futebol brasileiro hoje. Sabe? Ó, o Vini é bom? É bom. O Rodrigo é bom? É bom. O Endrick é bom? É bom. O Estevão é bom? Mais ou menos. O Rafinha é bom? É bom. Nenhum deles tem o futebol do Neymar. O futebol do Neymar. Nenhum deles tem o futebol do Neymar. Não adianta. E a cada jogo que passa, a cada dia que passa, o menino Ney melhora mais e mais. Eu não vou falar mal do Neymar, não, velho. Eu não vou falar mal do Neymar. Eu tenho 68 anos de idade. Completei dia 7 de julho passado. Sou santista desde que me entendo por gente. Entendeu? Julho passado. Sou santista desde que me entendo por gente. Entendeu? É menino da Vila? É meu menino. Não vou falar mal. Não vou falar mal. O Flamengo consegue ser melhor o tempo todo. Jogar os 90 minutos no campo do adversário e perder. E por que perde? Porque não tem um infeliz no ataque que seja um goleador. E aí eu não estou me referindo à falta do Pedro, não. Porque o Pedro, para mim, tem muita culpa nessa história toda. Se o Pedro não fosse o mimado que é, talvez já estivesse jogando. Agora, a maior culpa de todos, para mim, é do senhor José Boto. E, por extensão, do BAP, que o banca e que não intervém. E que não diz para ele, vamos lá, cadê as contratações? Independentemente de todo o problema do Pedro, é óbvio que o Flamengo precisa de contratar um goleador. É óbvio. Porque o Pedro pode se machucar. O Pedro pode ter esse problema de bico, de mimadinho. Você precisa ter uma outra opção. Agora, quando você, no desespero, no sufoco, se vê obrigado a lançar o Juninho Xereca, faltando 5 minutos do jogo, você vê, obviamente, que a coisa está muito mal resolvida em termos de organização do departamento de futebol. A sensação que eu tenho é que o Boto não faz esforços, pelo menos não fez até agora, acho que depois desse jogo vai ser bem pressionado a fazer, ele não faz esforços para contratar um outro centroavante. Porque, no fundo, ele ainda gostaria que o Juninho tivesse mais chances e provasse que ele tinha razão quando contratou este perna de pau. Eu acho o seguinte, cara, eu acho que, claro, estamos todos muito putos, perdemos um jogo em que o Flamengo foi melhor o tempo todo. Não houve nenhum momento de predominância do Santos. Agora, o Flamengo não chuta gol. O Flamengo deu 2 chutes perigosos. Os 2 do Plata. Que eu pergunto a vocês, quando é que foi o último gol do Plata? Eu não me lembro. Sinceramente, eu não me lembro. O Plata pode ser um jogador importante no esquema tático do Felipe. O Plata pode ser um jogador que crie jogadas, tá? Mas gol, bola na rede. Ele hoje teve 2 chances. As 2 foram boas defesas do goleiro Brazão do Santos. É importante que se diga. Mas, porra, na hora da verdade, o artilheiro bota lá dentro. Das 2, uma ele teria botado lá dentro. A segunda, então, que foi... É um outro detalhe. A única boa jogada do Arrascaeta, 90 minutos, foi aquele passe de calcanhar, que botou o Plata na cara do Brazão. Essa ela tinha obrigação de botar, cara. Agora, além desses 2 lances, quais outros lances realmente perigosos o Flamengo criou? Eu vou dizer mais um. Cabeçada do Danilo, que o Brazão também fez uma grande defesa. Mas, porra, é muito pouco, cara. É muito pouco. O Alacian, para mim, tinha que ter entrado mais cedo. Fez até uma boa jogada logo depois que entrou. Mas naquele sufoco,
com o Santos todo fechado ali atrás, complica. Tem que contratar para ontem um atacante goleador, um centroavante goleador. Ah, pode ser esse Tati Castelhano? Talvez. Mas o Flamengo vai comprá-lo mesmo? Ou vai ficar soltando essas notícias para todo mundo ficar falando disso e deixar de falar um pouco do problema do Pedro? Ninguém me convence que essa súbita aparição do nome do Tati Castelhanos tenha sido muito conveniente para mudar o assunto. E até pode ser também, como alguns aventaram, para pressionar o Pedro, dizer, olha, vou buscar um outro cara. Mas tinha que ter buscado há muito tempo, cara, independentemente do bico do Pedro. Você não pode querer disputar uma temporada que já teve uma Copa do Mundo dos Clubes, que agora tem o Brasileiro que o Flamengo ainda lidera. A Copa do Brasil e a Libertadores só com o Pedro, cara. Não pode. Ah, não, mas quando não tiver o Pedro, bota o Plata ou o Bruno Henrique. Nenhum dos dois está fazendo gol, cara. O Bruno Henrique fez um gol na Copa do Mundo de Clubes. Um gol. Jogou bem aquela partida, concordo. Mas fez um gol. Antes desse gol, ele não fazia gol há mais de 2 meses, desde que estourou o escândalo das bets. É óbvio que o elenco do Flamengo pode ser bom, pode ter muita gente, mas precisa contratar para ontem um goleador. Um cara que chegue aqui e te entregue 25, 30 gols por temporada. Ah, é caro? Paga caro, porra. Ah, esse Tati Castelhano parece que vai ser 30 milhões de euros. Paga os 30 milhões de euros. Pô, o Flamengo está com dinheiro sobrando. Agora, se não contratar, se continuar empurrando com a barriga, você sabe o que vai acontecer? O Flamengo vai perder todos os títulos. O Flamengo vai perder todos os títulos. Isso. E o Felipe... Depois é de Bull Bragantino. Fora. Essa é a sequência? É. E Atlético Mineiro. Caramba. É de Bull e Bragantino em Bragança e depois Atlético Mineiro. Bom, vem de uma derrota então, essa de hoje contra o Santos. Ainda tem o caso Pedro, com o Felipe Luiz tentando colocar um ponto final na história também, André. Em relação ao caso do Pedro, a minha impressão é que as perguntas na entrevista de hoje, e perguntar não é absolutamente nenhum problema, em muitos casos é um dever. E o Felipe não quis falar sobre o assunto, mas disse de maneira educada, disse com cortesia, digamos assim, que da boca dele nada mais vai sair de importante a respeito desse caso. E a cada ponto que o Flamengo perder no campeonato, até a noite de hoje, o Flamengo tinha sido derrotado pelo Cruzeiro fora de casa, né? Numa noite em que a saída de bola foi muito ruim, o Cruzeiro se aproveitou, o Cruzeiro já decolava naquele momento. Hoje o Flamengo volta a perder. O resultado foi absolutamente justo, embora o Flamengo tenha tido mais posse, mais iniciativa, mais finalizações, mais passes trocados, etc. Todos os números que explicam e ajudam a compreender a maneira como um time tentou jogar, mas não necessariamente devem levar uma equipe à vitória, porque nenhum sistema é garantia de resultado. Agora, o Flamengo jogou bastante menos do que está acostumado a jogar, bastante menos do que a última imagem deixada, vitória sobre o São Paulo no fim de semana no Maracanã, mas muito, muito menos. Então, a gente nunca pode analisar a atuação de uma equipe num jogo de futebol sem falar da outra, porque tudo está entrelaçado. O Santos fez um jogo muito melhor do que eu imaginava que o Santos fizesse. E é claro que a maneira como o Santos jogou e dificultou para o Flamengo tem muito a ver com essa produção insuficiente que o Flamengo apresentou hoje. O que eu acho é que, em determinadas situações, um time que tem as características que o Flamengo tem, nos passa a impressão, então eu vou falar de novo, nos passa a impressão de não estar devidamente mobilizado. E é claro que isso é só uma impressão, porque não existe nenhuma possibilidade dos jogadores do Flamengo terem entrado em campo hoje na Vila Belmiro, com o Neymar do outro lado, e falar assim, hoje com 60% do nosso esforço e da nossa bola, é tranquilo. Vai ser suficiente. Vamos ganhar. Isso aí não existe. Mas, quando um time passa essa impressão, é porque ele, na maioria das vezes, tenta e não consegue fazer o que está habituado.
E foi o que houve com o Flamengo hoje. Quando a Natália diz, o Flamengo me pareceu um pouco desligado e tal, é a impressão, pelo menos na minha maneira de ver, é a impressão de um time que não está conseguindo fazer aquilo que se propõe. E isso, claro, também tem a ver com o time adversário. O Santos tornou muito mais difícil a vida do Flamengo, eu acho que do que todo mundo imaginava, talvez até a comissão técnica do Flamengo. No próximo bloco do Sport Center... Então é isso aí, nação, mais um vídeo aí para o canal, né? O Flamengo é derrotado pelo Santos por 1-0 com um gol do Neymar, né? Neymar ressurge aí depois de um mês de lesionado aí, né? Lesionado, se recuperando da lesão, teve a parada também da Copa do Mundo de Clubes aí, que o jogador acabou se recuperando totalmente, jogou os 90 minutos, fez uma boa atuação e acabou sendo coroado com um gol, né? Nessa partida gigantesca entre Flamengo e Santos, que antes do jogo começar, todo mundo lembrava daquele 5-4 do Flamengo, né? Na época de Neymar e Ronaldinho Gaúcho, né? Não tinha como não lembrar. Porém, após uma atuação excelente do Flamengo aí diante do São Paulo, né? A gente esperava outra atuação do Flamengo, né? Uma atuação boa que, teoricamente, conseguiria uma vitória, né? O Flamengo era líder do Brasileirão, momentaneamente o Bragantino é o líder e o Cruzeiro pode ganhar e o Flamengo cair para a terceira colocação. Porém, se a gente questionar a atuação do Flamengo, na minha visão, parece que os jogadores do Flamengo estavam meio desligados. Não tanto tesão de jogar bola como teve no jogo do São Paulo, né? Obviamente que o Santos fez uma boa partida assim, dentro dos seus limites, se defendeu bem, deixou a bola com o Flamengo, obviamente que ele não queria disputar quem ia ter a bola. Sabíamos que o Flamengo, na maioria dos adversários, o Flamengo vai ter a bola. Isso é certo. E a estratégia do Santos foi dar a bola ao Flamengo e buscar os contra-ataques. E, por incrível que pareça, o gol saiu assim, né? Santos se defendendo, o Arrascaeta com a bola no meio de campo sozinho, o Wesley abrindo aqui na lateral direita, ele abrindo para ganhar, o Arrascaeta sozinho, sem nenhuma marcação em cima dele, sem nenhum jogador pressionando ele. O que o Arrascaeta faz? Erra o passe. Consegue errar o passe, o jogador do Santos pega, aciona o Guilherme vai para a linha de fundo, na marcação do Varela, toca na marcação de quem? Foi na marcação do... porque do Léo Ortiz, porque o Wesley já tinha saído. O Wesley tentou voltar rápido, mas porém não conseguiu alcançar. Neymar recebe sozinho dentro da área, teoricamente ali, junto com na marcação acho que do Léo Pereira, se não me engano. Gira, Varela ainda chega para tentar ajudar a defender, mas quando ele chegou, ele girou em cima acho que foi do Léo Ortiz ou do Léo Pereira, e também conseguiu ameaçar aquele chute em cima do Varela, e o Rossi quase conseguiu fazer uma defesa. Quase, né? Porém, aquilo. O Flamengo, sim. A gente pode questionar alguns jogadores abaixo do tom aí, né? Varela, sabemos que ele estava desconfortável, né? No jogo, né? Principalmente por jogar na lateral esquerda aí. Jorginho, não vou dizer que fez uma boa atuação. Acho que o time todo do Flamengo estava abaixo. O Rossi também não comprometeu e o gol também não foi falha dele. E acho que o maior questionamento, sim, é que o Flamengo tem 70% de posse de bola, retém a bola praticamente o jogo todo e não finaliza, né? O Flamengo teve poucas finalizações. O Wesley, no final do jogo, já 1-0, quando já estava 1-0, né? O Wesley de fora da área. Plato teve um chute também de fora da área. Aquele lance cara a cara que o Plato saiu, que foi as melhores chances do Flamengo. O lance cara a cara que ele saiu após o passe de calcanhar do Arrascaeta, que acabou o Brazão fazendo uma excelente defesa. E a cabeçada do Danilo no primeiro tempo. Tirando isso, o Flamengo não criou nada. Então é aquilo. Enquanto você não tiver um cara referência ali, acho que o Pedro fez falta. Acho que o Pedro sempre faz falta, né? Porque se a gente for olhar a estatística, quantos gols os atacantes do Flamengo, tirando o Pedro, fez em 2025, é brincadeira. O Arrascaeta é o vice-artilheiro do Brasileirão com 9 gols. O Arrascaeta nem atacante e tem 9 gols no Brasileirão. Se a gente pegar os atacantes aí, é humilhante. Humilhante se a gente olhar para as marcas, né? Mas bola para frente, perdeu. Juntar os cacos, ver que o Flamengo errou para corrigir. Para domingo tem Fla-Flu com a ausência de Bruno Henrique, né? Bruno Henrique
levou o terceiro amarelo e não joga diante do Fluminense, que é uma perda, assim, consideravelmente boa, né? Então eu quero saber a tua opinião. É isso aí, tamo junto.